Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o pastor Almir e hoje, dia 25/3, nós estamos aqui nesse nosso momento de culto, que seria o nosso culto na Igreja Batista Jerusalém. Todas as quartas-feiras, nós estudamos o texto de Apocalipse. Você que é de Ubatã, desde já, sinta-se convidado para quando passar a quarentena, estar conosco lá na Igreja Batista Jerusalém. Essa igreja está localizada na Avenida Marinalva, número 126, no centro da cidade de Ubatã. Nesse momento nós vamos começar o nosso estudo, mas antes de mais nada, eu queria orar. Orar agradecendo a Deus pelo seu cuidado, orar agradecendo a Deus porque eu sei que Ele é bom em todo tempo. E como dizem, Ele em todo tempo é bom. Ore comigo nesse momento, abaixe sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem nos guardado, nos livrado de todo mal. Senhor, eu quero te pedir em nome de Jesus por cada um dos meus irmãos e irmãs que nesse momento intercedem comigo. Oram ao Senhor e clamam a Ti pelo seu cuidado. Pai, eu quero te pedir que a Tua bênção esteja sobre a vida deles, Pai. Pai, o Senhor é aquele que derrama da Tua misericórdia, da Tua graça sobre nós. Pai, que o Senhor nos livre, Senhor, de todo medo que nos aprisiona e nos fragiliza. Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa ser vida para a nossa vida nesse momento. Que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Isso é que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos, como eu falei, estudar o texto de Apocalipse hoje. E, embora muitas vezes o texto de Apocalipse possa ser mal compreendido como o livro do fim, eu queria dizer, meus irmãos, que esse texto ele traz para nós uma mensagem não de medo ou desespero, mas uma mensagem de esperança. Daqueles que, apesar das circunstâncias, criam no Senhor Jesus, mesmo quando a situação não ia muito bem. Esse texto, meus irmãos, é um texto que nos traz esperança na luta, como afirmou um grande biblista chamado Carlos Mestres. Irmãos, eu queria que você, nesse momento, lesse comigo o texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 17, que diz assim: E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Esse é o verso 17 de Apocalipse, que faz parte daquilo que nós chamamos como a introdução de todo o texto. Todo o capítulo 1 é uma grande introdução que começa no prefácio, que vai do verso 1 ao verso 3, até o momento em que o texto começa a indicar o porquê e o para quê e para quem, a partir do verso 4 até o verso 8. E do verso 9 ao 20, nós lemos uma parte desse texto que é a visão de João. João, o autor de Apocalipse. A gente não sabe muito bem quem é esse João, mas a tradição nos diz que esse era o João, discípulo amado. Mas seja quem for esse João, esse é aquele que é o nosso irmão e companheiro nas aflições e no reino, e na paciência de Jesus. Esse verso 9 do capítulo 1 diz que João era gente como a gente. Aquele que padecia também, pela fé em Cristo Jesus, as mesmas perseguições que todos passaram. A ele, a revelação do Senhor foi dada. Porque a palavra Apocalipse, embora muitos entendam ou queiram entender como fim, a palavra Apocalipse significa revelação.
revelação de Jesus Cristo a João. A revelação de Deus que traz esperança ao coração daqueles que encontram-se em situações difíceis. Por isso que o texto de Apocalipse é um texto que nos traz fé na luta. Irmãos, no verso 17, João se depara com, nessa sua visão, que ele mesmo diz a partir do verso 10, que surge de um arrebatamento no espírito. João, no verso 17, se depara com a imagem do Senhor Jesus. E é interessante como o texto usa, desculpe a redundância, o termo como, para falar da maneira que João entende a revelação de Cristo Jesus. Algo tão glorioso, que reluz como um metal que brilha. Algo tão glorioso que ele é capaz de ver os olhos como chamas de fogo. Algo que o toca profundamente, porque da boca do Senhor, diz esse texto em linguagem metafórica e simbólica, da boca do Senhor sai como uma espada aguda de 2 fios. Eu não posso deixar de me recordar das palavras do apóstolo Paulo, que me dizem que a palavra do Senhor é como uma espada afiada de 2 gumes, que ela penetra onde não se consegue dividir, na divisão da alma e do espírito. Essas referências que o texto de João usa, elas são ao mesmo tempo intrigantes, mas desafiadoras, ao mesmo tempo porque revelam o tamanho do impacto dessa revelação na vida de João. E o verso 17, ele vem como um clímax dessa revelação, diante do Jesus Cristo glorioso, daquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Diante dele, João tomba, cai. E diante daquilo que viu, ele caiu como morto, assim diz o verso 17. No entanto, meus irmãos, diante da queda de João, o texto diz que o Senhor colocou a sua destra sobre João e disse: não temas. Meus irmãos, o texto aqui faz referência de um segurar que é como um segurar de uma criança, sabe? Quando você toma uma criança nos braços, e eu tive o privilégio de tomar 2 crianças em meus braços, meus 2 filhos, Emanuel e José Felipe, bênçãos que o Senhor deu para mim e minha esposa Daniele. E ao tomá-los no colo, eu me lembro que eu ficava preocupado. Como segurar? Como segurar uma criança? E me orientaram: você segura na área da coluna, próximo ao pescoço. A ideia que o verso 17 nos traz é exatamente essa. Deus é aquele que nos segura e nos ampara. É Ele que estende a sua destra e nos diz: não temas. Ele é aquele que nos sustenta nos dias de dificuldade. Nesses dias em que, tenho certeza, você está na sua casa, talvez um pouco angustiado com tudo isso que nós estamos vivendo quanto nação e como mundo. Mas esses dias, meus irmãos, é o dia para que a gente se sinta cada vez mais consolado e abrigado pelo Senhor. Porque Ele é aquele que nos toma pela sua mão, pela sua destra, e coloca as suas mãos nos envolvendo, de modo que a gente não cai dos seus braços. E é Ele que nos diz: não temas, eu sou o primeiro e o último. Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Confie nele, coloque seu coração sempre nele. A primeira palavra sempre é dele, e a última só ele dá. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana plena de presença de Deus. Porque, como a gente diz lá na igreja, é só disso que a gente precisa. Deus te abençoe e você sinta-se amparado pelo Senhor, guardado pelos seus braços gloriosos, porque Ele nos sustenta e nos diz: não temas. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe esse vídeo e abençoe outras pessoas também. Tchau, tchau.